Eita glória! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Ele louvado. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. A palavra de Deus nos diz, irmãos. A palavra de Deus nos diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Essa noite eu oro em nome de Jesus, meus irmãos, para que a consciência do que somos nessa terra, ela cresça. Para que aquele que se encontra nessa noite frio espiritualmente, para aquele que se encontra em um estado na qual sua vida espiritual, sua presença na igreja tem se tornado uma rotina, tem se tornado tão normal, que para você o domingo é mais um domingo normal, é mais uma rotina que acontece. Eu peço no nome de Jesus Cristo, que isso que tem estado dentro de você seja mudado pelo poder da palavra de Deus. Porque no dia em que a nossa vida é em Cristo, no dia que essa vida tão poderosa e tão abençoada se tornar rotina, nós estamos com um problema. E esse problema ele precisa ser resolvido. Porque nós fomos chamados para estarmos nessa terra, para andarmos em novidade de vida. Então, quem anda em novidade de vida é grato. Amém? Quem anda em novidade de vida reconhece que tudo que você vive hoje é por causa do Senhor. É por causa da sua bondade e da sua graça sobre a sua vida e sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus nos diz. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. É um versículo conhecido por todos nós, que diz, portanto, se alguém está em Cristo. Quem está em Cristo? Aleluia. Eu vou perguntar de novo. Quem está em Cristo? Aleluia. Eita glória! Louvado seja Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Graças a Deus. Você pode dizer, eu sou uma nova criatura. A palavra diz, as coisas antigas ficaram para trás. Sabe, aquilo que passou, passou. Passado é passado. Então, as coisas antigas não é para você arrastar. As coisas antigas, para aquele que se tornou uma nova criatura, estão para trás e lá elas devem permanecer. Amém? E a palavra diz que eis que se fizeram nova todas as coisas. Ou seja, hoje a sua vida é nova. Hoje a realidade em que você vive é uma vida abençoada e nova em todas as coisas. Essa é a vida que foi dada à igreja. Essa é a vida que nós temos, graças a Deus. Ao nascermos de novo, irmãos, nós em Cristo nos tornamos um novo ser. Nos tornamos uma nova pessoa e tudo que diz respeito a nós é abençoado e se tornou novo também. Amém? Nós, por estarmos em Cristo, nós hoje estamos inseridos em uma nova vida. Uma vida abençoada, na qual ela também é nova. Então, quando você se pegar olhando para trás, olhando para o que passou, quando o passado, de vez em quando, ele bate na porta e até pode te fazer chorar. Mas entenda uma coisa, é uma coisa que Deus, o Espírito Santo de Deus tem ministrado no meu coração, ficou para trás. Passado é passado. Acabou. Por quê? Porque a vida estabelecida em nós hoje é nova. Amém? É completamente nova. E fomos transportados do império do mal, do império do diabo, aonde o seu governo, aonde a sua liderança, aonde a sua vontade, ela estava nas nossas vidas. E lá nós estávamos, nessa vida onde muitos vivem, na qual hoje, como igreja nessa terra, nós em Cristo. Quem está em Cristo? Nós em Cristo. Em Cristo mudaremos essa realidade como igreja. Aonde estivermos, aonde o Senhor nos mandar, como igreja, como nova criatura, estando em Cristo Jesus, irmãos, a realidade sobre essa terra, por causa do poder da igreja, ela vai mudar em nome de Jesus. E a realidade do poder da igreja nessa terra, ela se espalha e ela se expande. É através de cada um de nós. Amém? Não é somente através do que acontece na igreja, na comunidade igreja, não é somente o que acontece quando a igreja promove eventos, cultos, não. Mas é a igreja espalhada sobre a face da terra, manifestando o poder de Deus e pessoas se tornando nova criatura, assim como eu e você, em nome de Jesus. E assim hoje, graças a Deus, você pode dizer, em Cristo, eu tenho uma nova vida. Eu sei que talvez você esteja com um pouquinho de frio, mas diga com mais alegria, em Cristo, eu tenho uma nova vida. Não adianta, irmão.
irmãos. O diabo pode te mostrar situações nas quais ou te lembra o passado ou te faça parecer com o passado. Acabou. Sabe? É tempo de você declarar, abrir a sua boca, porque crente precisa falar. Amém? Crente precisa ser ousado. Crente precisa botar aquilo que está dentro para fora, para que se manifeste de forma positiva. Aquilo que é ruim, joga para lá. Você não precisa falar o que é ruim, porque o que é ruim virá contra você ou contra mim, caso a gente venha manifestar. Mas nós precisamos, irmãos, estar falando a palavra que está dentro de nós, como filhos de Deus, como nova criatura. E assim hoje, com uma nova vida, louvado seja Deus, nós temos novas leis em Cristo para vivermos. Os princípios da palavra estabelecido para as nossas vidas. Irmãos, quando nós estamos falando das promessas de Deus e dos princípios da palavra, não é porque todo domingo precisa ver um pregador, todo culto das quintas precisa ter um pregador aqui em cima, pregando, como se tivesse palavras ao vento. Irmãos, você precisa sair dos cultos decidido que a realidade que você vive, ela precisa chegar ao fim. Como uma nova criatura, as situações que são ruins, é preciso dar um basta. E a palavra de Deus ensina. Sabe, não importa o que aconteça, ouça novamente. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteceu. Daqui para frente você precisa dar um basta. Em nome de Jesus. Obrigado, minha linda do coração. No livro de João, capítulo 3, versículo 3 diz: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. Então nós estamos falando aqui de quê? Do novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o que é que nós cristãos, nós pregamos? Pregamos que aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, aquele que confessa a Jesus, que recebe e o declara, e o confessa, e faz a confissão de amá-lo, de recebê-lo, e faz a confissão de que os seus pecados foram perdoados, e que a partir daquele momento mais uma confissão é estabelecida, porque nós somos o povo da confissão. Nós fazemos parte do evangelho da confissão. Amém? Do evangelho que confessa. Então aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo, quando vê, ele disse: olha, em verdade. E em verdade, ele reafirma e pontua: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. Então hoje, para você que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, essa é uma ótima oportunidade. Porém, aqueles que já têm Cristo como Senhor e Salvador, Deus está dizendo nessa noite para nós que a nossa vida, ela precisa ser celebrada. Que há uma nova vida que precisa ser festejada. Que há uma nova vida na qual nós precisamos ser intensos e sentir o gosto dessa vida. Sabe que quantos cristãos estão vivendo uma vida de água e sal, na margem, na beira do rio, sem querer ir mais a fundo, olha para a vida dos outros e diz: como pode? Fulano está melhorando, fulano está avançando, fulano está crescendo, mas precisa haver uma decisão na nossa posição como filhos. A nova vida, ela precisa de uma ação. Quem aqui ora? Pronto, oração. Todos que oram precisam ter uma ação que corresponda. A sua oração está tendo a sua correspondência? Está tendo as suas atitudes? Porque na nova vida a oração precisa ter uma ação que corresponda. E isso é um dos impulsos, é aquilo que nos mantém nessa nova vida. E essa é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Sabe, irmãos, que ser uma nova criatura em Cristo Jesus é o princípio de tudo no relacionamento com Deus. Então, se você ainda não aceitou Jesus, hoje é a oportunidade de você dizer: rapaz, os crentes falam tanto em Deus, os crentes falam de um jeito de Deus, como se Deus vivesse assim dentro deles. É verdade, vive em nós. Como se vivesse dentro da casa deles. É verdade, vive na nossa casa. Como se para todo canto que eles vão, Deus vai. É verdade, não estamos sozinhos e nunca mais estaremos só. Essa é a realidade da nova vida. E com a nova vida, irmãos, essa vida que eu repito, precisa ser celebrada. Irmão, dê um basta na rotina. Dê um basta nessa vida morgada, água e sal. Em nome de Jesus. Precisamos celebrar todos os dias. Sabe, irmãos, todos os dias tem motivo para celebrar. O que tem chegado nas suas mãos é motivo de gratidão.
Você pode dizer: eu estou em Cristo e eu tenho uma nova vida. Agora diga com mais alegria: eu tenho uma nova vida. Eita glória! Sabe, irmãos, como você disser que tem uma nova vida, pelo amor de Deus, o que aconteceu há 2 horas atrás ficou para trás. A nova vida segue trazendo novidade de vida. A nova vida segue abrindo portas. A nova vida segue manifestando milagre. Porque em Cristo já não somos mais a antiga velha criatura. Mas a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, você pode dizer: eu estou em Cristo. Uma nova criatura é. Uma nova. Tudo que é novo. Minha gente, quem é que não gosta do que é novo? Quando Cristo nos encontrou, escravo do diabo, no mundo das trevas, Cristo disse: venha, porque eu colocarei você. Lá no início ele tinha um plano e nos colocou no plano original para nos tornar uma nova criatura e vivermos em manifestação da sua glória sobre essa terra. Irmãos, é muita bênção aquele que experimenta de Cristo, aquele que está em Cristo. Nós temos motivo, irmãos, que aconteça o que acontecer, os nossos lábios precisam ter uma canção de amor, uma canção e um louvor de adoração. Não importa se canta bonito ou não canta, abra a sua boca e diga que Deus é o Senhor de sua vida. E deixe que as bênçãos cheguem na sua vida através da dança, através da celebração, através da alegria pela manifestação do Senhor na sua vida. Irmãos, crente não combina mais com cara de jumento. Aleluia! Crente foi dado uma alegria que se move como um rio. Aconteceu coisa ruim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque na vida nova, uma nova lei foi estabelecida. E é sobre essa nova lei que nós celebramos e vivemos em gratidão ao Senhor. Você pode dizer com gratidão no seu coração: nada me falta. Diga mais alto: nada me falta. O seu armário está vazio, você vai continuar dizendo: nada me falta. A nova vida manifesta e supre a necessidade do cristão. E nada falta, nada falta, nada falta. É fé. Não tem, você vai dizer: nada me falta, porque o Senhor é o meu pastor. Não é qualquer pastor, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que deu a vida por nós, irmãos. E essa vida nova na qual nós estamos é a vida poderosa na qual nós temos alegria em nós e nunca vai faltar. Você pode até decidir andar de cabisbaixo, andar de cara feia. Você pode até decidir ser crente rabugento, ser crente mais ou menos. Você pode até querer isso, mas não é isso que nós nos tornamos. Não, é um sorriso no rosto. Aí você diz: mas eu vou andar. Não, nós vivemos é pela fé. É aquilo que nós não estamos vendo, mas nós estamos chamando a existência e dançando sobre o que nós não estamos vendo e dizendo: eu vivo pela fé e chamo a existência. Irmão, quem tem a nova vida tem poder na palavra. Aquilo que sai de sua boca não é mais normal, não é mais natural, meus irmãos. O que sai da nossa boca acontece. Você pode dizer com alegria: o que sai da minha boca acontece. Diga de novo: o que sai da minha boca acontece. Oh glória! Efésios capítulo 2, versículo 10. A palavra de Deus diz: olha só, os filhos de Deus hoje, no capítulo 2, verso 10 do livro de Efésios, diz: porque hoje nós somos feitura dele. Olhe bem para você. Olha aí direitinho. Você se ama? Pronto, foi ele que fez. Ele que fez essa pessoa nova que nós somos hoje. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Não foi em qualquer lugar, não foi numa fábrica meia boca, foi no Salvador, no soberano, no dono de todo poder.
que fomos restituídos. Aí diz, criados em Cristo para boas obras. Para boas obras. Criados em Cristo para boas obras. Agora vamos entrar onde eu quero chegar. Você pode dizer, eu sou igreja de Cristo. Eu te conto já que coisa boa é ser igreja. Aí diz assim, criados para as boas obras, as quais Deus de antemão, muito antes, aconteça o que acontecer, já existe muita coisa poderosa para se manifestar nas nossas vidas. Agora você precisa manter a sua palavra, você precisa se manter firme. Eu vou repetir, aconteça o que acontecer, a sua palavra, ela precisa manifestar aquilo que você crê no Senhor. Deus é fiel. Irmão, se você espera algo de Deus e Satanás tem te mostrado as impossibilidades, eu repito, por experiência própria, por aquilo que Deus tem feito na minha vida, Ele é real. Ele faz acontecer. Não deixe o diabo fazer com que você abra a sua boca e contradiga a glória que repousa sobre sua vida, sobre sua casa. Você pode dizer, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Santuário do Altíssimo, minha gente, é onde acontece coisa boa. Eita, Deus maravilhoso. Aí a gente sabe que conclui que se o homem é um ser composto de 3 dimensões, é isso. Quem é capaz de dividir essas 3 dimensões? Quem é na terra? Somente Deus. Você vê a ciência estudando, ela pega o espírito e a alma, coloca no mesmo pacote e tenta chegar a alguma conclusão. Mas a palavra de Deus diz, olha, vocês são um ser trino. Então vocês são espírito, alma e corpo. Aonde nós encontramos essa base? Para que você, quando alguém questionar você, e quando alguém que estuda ciência querer colocar na sua cabeça que espírito e alma é a mesma coisa, vamos para a palavra. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Oh, glória! Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Isso precisa sair da nossa boca o tempo todo, porque a bondade do Senhor, ela é poderosa nas nossas vidas. Então, Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela está manifestando coisas na sua vida nessa noite. E eu declaro em nome de Jesus toda frieza espiritual nesse ambiente, todo comodismo, toda rotina sobre o que diz respeito a você, como filho, como nova criatura e como igreja. Em nome de Jesus, Pai, toca no coração do teu filho nessa noite, que ele seja tocado poderosamente pelo teu Espírito, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo, ele saia daqui, Senhor, com louvor nos seus lábios, cheio de gratidão e reconhecendo o quanto ele é poderoso em Deus. Em nome de Jesus. Então a palavra diz que ela é poderosa, irmãos, que ela é viva e que ela é eficaz. E que ela é mais cortante do que uma espada que corta dos 2 lados. Ou seja, ela penetra em nós. Ela veio nas nossas vidas e dividiu espírito, alma e corpo. E ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então somente a palavra de Deus, ela é apta para fazer essa separação. Você vê a ciência juntando tudo e fazendo tudo que pode, e estudando e querendo chegar a alguma conclusão. E uma hora tem um com uma doença, com outra doença, com outra doença. Enquanto que a Bíblia chega e diz, espírito é espírito, alma é alma e corpo é corpo. Então vamos nos entender nesse aspecto para que nós possamos viver uma vida abençoada sabendo quem somos. Sabe, irmão, crente, igreja precisa saber quem é. Porque quando nós não conhecemos a nós mesmos, quem somos, quando nós não sabemos a realidade da nova vida que nós temos, Satanás, ele vai tentar nos enganar de todas as formas. Por quê? Porque ele pega alguém que não sabe. Mas aquele que está esperto, ele vai conseguir detectar quando é o diabo e vai saber dizer, saia da minha vida porque eu não pertenço mais ao seu mundo ruim, ao seu mundo mau, em nome de Jesus. Então no Espírito nós temos contato com o mundo espiritual, como igreja, que é o que você está fazendo aqui. Você veio alimentar seu espírito. Amém? Então com a nossa alma, nós temos contato com o mundo intelectual, com as emoções, com os sentimentos, e com o nosso corpo, com os sentidos, né? Sentido, cheiro, olho, ouvido, enfim. Com os nossos sentidos, nós temos esse contato com o mundo. Lembrando que é importante destacar que como igreja, vocês vão já entender onde eu quero chegar, que como igreja, alma e espírito, eles estão completamente atrelados. Eles estão ligados, presos um ao outro, amarrados.
Isso é um fato. Porém, a palavra é poderosa para separar. Por isso, dentro da igreja, irmãos, alguém com depressão, se ele sabe quem é, ele vai conhecer sua alma. E ele vai estudar a palavra e dizer: rapaz, depressão não pode permanecer em minha vida. Porque a palavra diz o que ela é capaz de fazer na nossa alma, o que ela já fez no nosso espírito, porque o nosso espírito está pronto, está em um lugar maravilhoso. E o nosso corpo, ele está sujeito ao Espírito e abençoado sobre a face da terra. Glória a Deus. Então aqui é mais uma bênção para as nossas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses 5, 23. Oh, glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Vou ler na minha versão que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Amém? Em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo do 6 ao 9. Vamos lá. Vamos ver o livro de Efésios, capítulo 2, versículo do 6 ao 9, que diz: Deus, Ele nos ressuscitou com Cristo. Amém, irmãos? Espiritualmente, nós ressuscitamos com Cristo. E com Ele, como igreja, como nova criatura, em Cristo Jesus, na posição como igreja na qual nós nos encontramos hoje, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que estão por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então vamos lá. Nós somos um espírito, possuímos uma alma, habitamos em um corpo, somos um ser trino, não é isso? Então hoje nós conhecemos a nós. Nós conhecemos e sabemos colocar a nossa alminha no lugar, colocar e saber lidar com o nosso espírito e saber como lidar com o nosso corpo. Por que que isso é necessário? Igreja de Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus e aqueles que hoje decidiram no seu coração entregar a sua vida a Jesus. Por que que a Bíblia diz para nós que hoje que Cristo nos ressuscitou? Nós estávamos mortos, minha gente? Vocês podem me responder? Sim ou não? Nós estávamos mortos aonde? Nós estávamos mortos? Amém. Então, para quem não ouviu, os irmãos que são graduados, que já também, mesmo sendo graduados, estudam a palavra, nós estávamos mortos espiritualmente. Ok? Então, a partir do momento... Quem ainda não aceitou a Cristo? O que acontece? Acontece o seguinte, é que aquele que ainda não aceitou a Cristo Jesus, no Espírito, ele não vai ter o mesmo relacionamento que aquele que já aceitou a Jesus tem. Por quê? Porque nós recebemos a vida de Deus no nosso Espírito. E houve uma ressurreição. E com essa ressurreição, a Bíblia diz em Efésios 6, a partir do 6 ao 9, que diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. Irmãos, isso é tão simples. É só confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Então a Bíblia diz, Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Eita. Então se alguém está em Cristo, irmãos, a sua posição hoje é estar em Cristo. Amém. A sua posição hoje é como uma nova criatura. Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer o mal, mas como igreja, como aqueles que estão em Cristo Jesus, vence o mal com o bem. Então é mais uma bênção que se manifesta através dos filhos, que hoje são uma nova criatura. O mal vem, nós venceremos o mal com o bem. E assentados em Cristo, vamos lá. Nós estamos assentados com Cristo, ou seja, fisicamente nós estamos aqui. Está todo mundo aqui na igreja hoje, sentadinho, ouvindo a palavra, né? A sua alma está ali em conexão com o seu espírito, você raciocina, você está cheio de saúde, graças a Deus, cheio de gratidão.
agradecido por estar aqui, agradecido porque esses são dias de milagre, porque coisas grandes vão acontecer na sua vida por esses dias, declarando a palavra sobre sua vida, dizendo que sua vida não é mais a mesma, abrindo sua boca e falando o que Deus tem para a sua vida todos os dias e sendo grato. Glória a Deus. Então, por que isso acontece? Porque nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Como, irmã? Pelo amor de Deus, irmã, eu estou aqui na terra, andando para lá, para cá, minha vida normal. Como assim? No Espírito. Então, no Espírito, a nossa realidade hoje é um nível, ó. Aí você diz, povo amostrado. Não, minha gente, é a Bíblia que está dizendo. Aceitou Jesus, muda de vida. A realidade agora é outra. Então, espiritualmente, nascemos de novo. E no Espírito a gente recebeu o quê? A natureza de Deus. Que é o quê? Boa. Que é o quê? Que vence o mal com o bem. Que é cheia de alegria e gratidão. Essa é a nova vida em Cristo Jesus. E aí, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aí Jesus vem para nós e diz, pronto, agora recebam. Aqueles que estão assentados comigo nas regiões celestiais, em espírito. Irmãos, acabou-se o tempo que nós não sabíamos quem era. Que não sabia se ia para o céu ou não. Que não sabíamos como era a nossa vida. Minha gente, acabou esse tempo. Aleluia! Quem aqui sabe quem é em Cristo? Isso mesmo. É isso que a palavra nos ensina. Aí Jesus disse, olha só, os meus filhos que estão em mim, assentados comigo. Porque Jesus, ele morre, ressuscita e vai para o Senhor. Quem aceita Jesus, espiritualmente está com Cristo. Então, minha gente, onde Cristo está, a solução para todas as coisas. Aonde Cristo está, Deus em Cristo está sempre manifestando a sua vontade sobre a terra. Então, ainda que você veja algumas coisas acontecendo que contradiz a sua fé, lembre-se de uma coisa, agora diga com muita alegria, eu estou em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Então, quem tem convicção disso, ora e sabe que já recebeu. Porque está em um lugar onde há garantia da bênção. É cura? Porque nós estamos assentados com Ele. É o que? É necessidade para ser suprida? É um sonho que Satanás tem te mostrado e tem te dito que será impossível. Você está em Cristo, assentado com eles em lugares altos. O que pertence ao diabo está embaixo. Porque espiritualmente, com a nossa consciência de cristãos abençoados, irmãos, há um lugar no qual nós estamos que existe abundância. Aleluia. Vou ler um salmo aqui para você. Eu serei breve, na Bíblia Viva. O Salmo, capítulo 1, lá no versículo 8, diz assim: a salvação e a vitória pertencem ao Senhor, e é Ele que abençoa o seu povo. Você pode dizer, eu sou abençoado? Diga com alegria, eu sou abençoado. Capítulo 4, livro de Salmos 4, verso 3. Na Bíblia Viva diz, prestem atenção a este fato. O Senhor, Ele separa o homem obediente para viver ao seu lado. Cadê os obedientes? Cadê aqueles que obedecem a Deus? Que entre quatro paredes obedecem a Deus do mesmo jeito como se estivesse na igreja. Pronto. Aí a Bíblia diz, prestem atenção a esse fato. O Senhor separa o homem obediente para viver ao seu lado. Por isso que Ele ouve quando oro e quando eu peço ajuda. Porque em Cristo, irmãos, precisa haver uma decisão definitiva. O nosso coração precisa estar fervoroso e decidido. Em nome de Jesus, eu vou viver uma vida de obediência. Eu não vou desagradar ao Senhor. Por quê? Porque aquele que anda em obediência está do lado do Senhor e o Senhor está do lado dele. Irmãos, estando em Cristo, nós estamos na melhor vida nessa terra. Amém? Aí Jesus disse lá em Lucas 10, 19. Ele disse, pronto, meu povo agora está em mim. Mas lá na terra eu vou dar um poder a eles chamado autoridade. E lá a realidade deles vai ser diferente.
Porque antes o diabo machucava eles, pisava eles, humilhava eles, fazia chorar. Mas Lucas 10, 19 diz, e Jesus diz: eis que vos dei autoridade para pisar. Você pode dizer para pisar. Para pisar serpentes e escorpiões. Aqui não está falando de bicho não, viu? Não está falando de serpente, não está falando de escorpião de forma literal, mas está falando de demônio. Você pode dizer: eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Diga com alegria: e eu tenho autoridade em Cristo. Agora, quem sabe a autoridade que tem, abre a boca e fala. Aí diz: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E a minha igreja, Jesus disse: em mim, em lugares altos, sentados comigo nas regiões celestiais, no Espírito. Ele diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Aí diz: e nada vos causará dano. Meu filho de Deus, abre a sua boca e fale, e diga: nada me causará dano, nada me causará dano, nada me causará dano. Irmãos, é em Cristo que a igreja de Jesus sobre a face da terra está sentado com Ele nas regiões celestiais. Meu Deus, como é maravilhoso saber que mudamos de mundo, que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós temos o reino de Deus em nós. E nós, como igreja, irmãos, estamos nessa terra para manifestar a glória do Senhor, para manifestar o poder de Deus nessa igreja. O que é que a igreja está fazendo nessa terra? Exercendo autoridade. O que é que a igreja está fazendo nessa terra? Salgando essa terra que está podre, por causa da maldição que por causa da desobediência de Adão foi derramado sobre essa terra. E você acha que tanta maldade nessa terra é bondade de Deus? É descuido de Deus? Deus abandonou essa terra? Não, se chama maldição. E sobre todo o poder do inimigo, inclusive sobre a maldição, nós podemos quebrá-la com a nossa fala, com a nossa boca, com a autoridade no nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará. É o nome que foi dado à igreja. Recebemos esse nome que está acima de todo nome, irmãos, para botar o diabo para correr. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, esses dias eu vi um livro do Gideão de Deus. Eu disse: quero, passa esse livro para mim. Comprei e comecei a ler. 1909, lá para trás, viu? A história daqueles homens que pagaram o preço para que você esteja aqui bem bonitinho, bem arrumadinho, cheiroso, em paz, sem ter ninguém ali na porta com um pedaço de pau para bater em você quando você sair da igreja. Homens que assim como Jesus, que assim como Pedro, que assim como Tiago, que assim como o apóstolo Paulo, que assim como todos os apóstolos que deram sua vida a um legado que a igreja estabelecida nessa terra vai levar. Eu declaro você afogueado em nome de Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos proclamar o evangelho sobre essa terra, porque ela precisa ser lavada com a glória de Jesus Cristo. E nós estamos nessa terra para levar as águas da palavra, para levar o legado que nos foi deixado por homens e mulheres de Deus, que deram sua vida para que nós estivéssemos aqui hoje. Você pode dizer: eu sou igreja. E como igreja, nós temos essa responsabilidade, irmãos, de nos apropriarmos da nova criatura que somos. Nós temos, irmãos, essa obrigação de saber que a nova vida não está em nós por acaso.
que a nova vida não está em nós para vivermos uma vida água e sal, mas é para viver uma vida de alegria, de força, como um furacão em nós, sabendo que Cristo pagou um preço e que nós nunca precisaremos pagar nada. Havia uma conta, uma cédula contra cada um de nós. Nenhum de nós poderia pagar, porque não tinha como. Mas o sangue do Filho de Deus foi derramado para que nós hoje tivéssemos vida. E você pode dizer com alegria: e vida e em abundância. E aí vamos voltar lá para o Gideão, né? O nome dele é inglês, me perdoe, mas meu inglês não é nada bom. E aí ele, certo dia, foi para um lugar que foi convidado para pregar lá nos Estados Unidos. Eu não vou, quero ser um pouco assim, não quero ser muito clara sobre isso, mas lá nos Estados Unidos existia, principalmente lá em 1909, por aí, uma guerra entre dois povos da mesma nação, por conta de cor. E aí ele disse que um grupo de pessoas chamou ele, disse: olha, você precisa levar essa palavra, você precisa estar conosco, vamos ministrar essa palavra para a gente chega lá, essa palavra ela é tão poderosa, Deus tem te usado tão poderosamente. A gente chega lá, a gente pega os dois grupos, convida os grupos, se coloca no mesmo lugar e tu ministra a palavra e nós seremos muito abençoados. Dito e feito. Ele foi, chegou lá, chamou os dois grupos que tinham igrejas separadas, como nos Estados Unidos até hoje tem, né? Algumas igrejas que são à parte, enfim. Aí juntou os dois grupos e trouxe a palavra e foi poderoso. Deus se manifestou com poder e glória naquele lugar. E foi um dia onde marcou a história na vida daquele povo. Porém, todavia, no entanto, um grupo de um lado se juntaram, pegaram os pedaços de pau e seguiram o ministro. E aí deram uma surra, quebraram o pulso dele. E ele ficou todo machucado. E ele foi pegar o trem, saiu se arrastando, ninguém socorria ele. Perguntaram por que ele decidiu juntar os dois grupos, que lá nos Estados Unidos aquilo não era normal. E ele disse que juntou por causa do nome de Jesus. Mas por isso ele levou uma surra, que ele passou um mês para se recuperar daquela surra. Mas sabe que no momento em que ele se recuperava daquela surra, sabe o que era que ele dizia? Obrigado, Jesus, porque a tua palavra disse que eu sofreria pelo teu nome. Obrigado porque essa experiência me serviu para ficar maior, para ficar melhor, para crescer mais, para avançar mais e para não recuar. Deus abençoe, preciosa. Aí o que aconteceu? Ele se recuperou. Quando ele se recuperou, começou a servir a Deus, lá vem a escassez, a falta na sua casa. Olhava para as panelas, não tinha comida. Aí ele pegou e chamou a filha dele, chamou a mulher dele e disse: pega a panela, bota na sua cara. Pronto, agora vamos manifestar a autoridade que nós recebemos da parte de Cristo. É hora de manifestar a glória do Senhor sobre aquilo que você não vê. Pega a panela, bote a cara dentro da panela. Ele disse que toda vez que ia comer, que não tinha comida, ele pegava a panela e olhava para a panela e gritava: oh, glória! Para estarmos sentados e acomodados, como se não tivesse ninguém morrendo lá fora. A irmã foi valente, não foi? A igreja está aqui porque sangue foi derramado de Jesus. Depois os apóstolos morreram arrastados por animal, esfaqueado. Pedro disse: olha, me bota de cabeça para baixo, quero morrer crucificado como ele, mas nem como ele eu sou digno, me bota de cabeça para baixo. E eis que a igreja sobre a terra hoje tem um legado. Estamos levando, ele está andando. O que a igreja está fazendo com o legado que foi deixado? Como nova criatura, abençoada. Irmão, crente não tem vida ruim. Você pode dizer que tem, porque você está sendo incrédulo. Mas a vida de crente é abençoada. Eu declaro em nome de Jesus. Sabe que tem gente aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo? Mas tem gente aqui que ainda não aceitou Jesus, mas tem um chamado de missionário.
tem um chamado poderoso sobre sua vida. E eu declaro em nome de Jesus que vai chegar um dia que você não vai resistir à unção que tem chacoalhado você e tem tocado no seu coração. E você sai daqui ignorando uma presença que tem estado com você e tem estado falando ao seu coração. Eu declaro em nome de Jesus nessa noite, se você não reagir e não confessar a Cristo como Salvador, essa presença, em nome de Jesus, eu e a igreja do Senhor, nós declaramos nessa noite, a misericórdia vai continuar batendo na sua porta. Porque ela não desiste de ser humano algum. Ela é o próprio amor chamando para estar em Deus. Irmãos, foi para isso que nós nascemos. Somos da família celestial. Somos filhos de Deus. Cremos no poder que há no nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. E que diante desse nome todo joelho vai se dobrar. Meu Deus! De que fala está ouvindo a palavra e não está afogueado e desfrutando da glória. Eu sei porque sei que Deus está tocando em corações nessa noite. E que eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje a sua mente não vai sossegar enquanto você não chegar diante de Deus e tomar a posição a qual Deus te chamou para estar desde o dia em que você saiu do ventre de sua mãe. Você pode dizer com alegria: eu sou igreja. Diga de novo: eu sou igreja. Pois igreja se levanta para levar o legado. Porque nessa terra o que salga é a igreja. Nessa terra a luz é a igreja. E quanto mais a igreja tem consciência de quem é em Deus, mais o nome de Jesus será proclamado e mais vidas serão salvas por causa da sua obediência e da minha obediência como igreja que salga essa terra. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.